pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar início à nossa quarta aula do nosso curso de Bases Matemáticas para Engenharia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre polinômios e fatoração e divisão de polinômios. Então, para começar, o que são polinômios? Vou falar sobre monômio, binômio e trinômio e as operações com polinômios. Então, os polinômios são expressões formadas por números e letras. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Então, é uma expressão algébrica formada por números e letras, a gente está bem acostumado a ver isso. E aí os números são chamados de coeficiente e as letras são chamadas de parte literal. Lembrando que as letras são os valores que a gente não conhece. Então, aqui como exemplo eu coloquei 3ab mais 5, x ao cubo mais 4xy, menos 2x ao quadrado y ao cubo, 25x ao quadrado, menos 9y ao quadrado. Todos esses são exemplos de polinômio. Então, agora a gente vai ver aqui o que é um monômio, binômio e um trinômio. Bom, os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Então, para a gente determinar um termo do polinômio, a gente vai ver vários tipos. Então, um termo é formado por números e letras, e a única operação que tem envolvida entre esse termo é a multiplicação. Então, se tiver uma operação de soma e subtração, não é um termo, são dois. A gente vai ver melhor aqui nos exemplos. Então, quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. Então, eu tenho aqui o exemplo, vou citar a letra B. Então, eu tenho aqui 5ABC. Por que isso daqui é apenas um termo? Por que isso aqui é um monômio, só tem um termo? Porque a operação que está envolvendo esses termos é uma multiplicação. Eu tenho 5ABC. Então, não tem nenhuma outra operação de soma e subtração aqui. A mesma coisa nesse exemplo C. Então, eu tenho x ao quadrado, y ao cubo, z à quarta. Então, mesmo que sejam muitos termos, a única operação que está envolvendo eles é a multiplicação. Então, é um termo só. São muitos elementos, mas é um termo só. Já nos binômios, a gente vai ter uma operação de soma ou subtração. Então, já muda o que a gente falou. Quando eu tenho uma operação de soma e subtração, aumenta os termos, né? Isso quer dizer que eu tenho mais de um termo. Então, eu coloquei aqui no exemplo A, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, eu tenho dois termos, a elevado ao quadrado mais b elevado ao quadrado. Por quê? Menos b, no caso, elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho uma operação de subtração ali no meio. Então, o exemplo C aqui, 5ab mais 3cd ao quadrado. Então, eu tenho o meu primeiro termo, que é 5ab, mais o meu segundo termo, que é 3cd ao quadrado. E nos trinômios é basicamente a mesma coisa do binômio, mas aí eu tenho três termos. Então, eu coloquei aqui como exemplo o primeiro, x ao quadrado mais 3x mais 7. Então, isso é um trinômio, eu tenho três termos separados por uma operação de soma. Aí, no exemplo C, por exemplo, eu tenho m ao cubo, que multiplica n, mais m ao quadrado, mais n ao quadrado. Então, aqui é a mesma coisa, são três termos separados por uma soma. Então, independente de quantos elementos a gente tem em um termo, se a única operação que estiver envolvendo eles for uma multiplicação, então ele é um monômio, ele é apenas um termo. Então, essa é o que a gente tem que gravar sobre monômio, binômio e trinômio. Então, agora a gente vai falar sobre as operações com polinômios. Então, a primeira, a gente vai falar sobre adição e subtração. Então, quando a gente tem uma adição, a única coisa que a gente vai fazer é reescrever os polinômios colocando os termos semelhantes lado a lado. Então, eu tenho aqui a soma de dois polinômios. E aí, o que eu faço? A primeira coisa, eu retiro os parênteses, né? E reescrevo colocando todos os termos semelhantes lado a lado, para que a gente possa fazer as operações necessárias. Então, a primeira parte é retirar os parênteses. E aí, a gente reescreve e juntando os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui 3x ao cubo, juntei com x ao cubo que eu tinha ali perdidinho. 2x ao quadrado, juntei com 4x ao quadrado. X, juntei com menos 15x. E o 1, eu juntei com menos 1. Fazendo isso, eu faço as operações com os termos semelhantes. No caso aqui, são as letras, né? Que são os valores literais. E faço a operação necessária para poder chegar no meu resultado. Então, eu tenho 3x ao cubo mais x ao cubo, eu tenho 4x ao cubo. 2x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 6x ao quadrado. Eu tenho x menos 15x, eu tenho menos 14x.
tenho um menos 1, tenho nada, né? Tenho 0. Então, fica assim o resultado. Então, na multiplicação, na soma, é bem fácil. A gente só vai juntar os termos semelhantes e fazer as operações. Quando eu tenho uma subtração, a gente tem que fazer a propriedade distributiva da multiplicação que modifica os sinais. Então, eu tenho um sinal, né, de subtração aqui, um sinal negativo, e aí eu vou pegar esse sinal e multiplicar dentro do meu segundo polinômio, para poder eliminar os parênteses e fazer as operações necessárias. Então, eu tenho aqui o sinal de menos, menos x ao cubo, menos x ao cubo, menos 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 15 que multiplica menos 15x, 15x, menos que multiplica menos 1, eu fico com mais 1. E aí, depois disso, a gente faz a mesma coisa. A gente junta os termos semelhantes e depois faz a operação necessária para chegar no resultado. Então, depois que eu fiz essa multiplicação de sinais, eu vou só agrupar os termos semelhantes e resolver. Então, eu tenho 3x ao cubo menos x ao cubo. Juntei aqui. 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Coloquei aqui próximo um ao outro. X mais 15x e 1 mais 1. Resolvendo as operações, eu fico com 2x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 16x mais 2. Então, vocês podem ver aqui que eu peguei o mesmo exemplo, só mudei o sinal e faz muita diferença, né? O resultado fica completamente diferente. Então, essas são as regrinhas para adição e subtração dos polinômios. Aí agora a gente tem multiplicação. Então, na multiplicação, a gente aplica a propriedade distributiva, que é mais conhecida como chuveirinho. Então, a gente só multiplica os termos do primeiro polinômio pelos termos do segundo. Então, eu tenho aqui 2x mais a que multiplica 2x menos 4a. Então, eu vou pegar aqui o meu primeiro termo, né, que seria o meu primeiro monômio, e vou multiplicar todos os elementos do segundo polinômio. Então, 2x que multiplica 2x, 2x que multiplica menos 4a. A mesma coisa com o a, que é o meu segundo monômio aqui, né? Então, a que multiplica 2x e a que multiplica menos 4a. Com isso, a gente faz a multiplicação dos termos que a gente multiplicou aqui, né? Dos monômios que a gente multiplicou. E aí faz as operações, se forem necessárias, para chegar até o resultado. Então, 2x que multiplica 2x tem 4x ao quadrado. 2x que multiplica 4a, menos 8ax. A que multiplica 2x, mais 2ax. Menos a que multiplica 4a, menos 4a ao quadrado. Então, aqui eu consigo eu tenho aqui, né, menos 8ax e mais 2ax. Como os termos são semelhantes, eu consigo fazer a operação de subtração aqui no caso, né? Então, eu tenho menos 8ax mais 2ax, eu tenho menos 6ax. Então, como resultado, eu tenho 4x ao quadrado menos 6ax mais, menos 4a ao quadrado. Então, essa operação aqui a gente conhece bem, né? Já com certeza fez várias vezes, que é essa distributiva. E aí, depois disso, é só fazer as somas normalmente. Agora, a gente vai falar sobre a divisão e fatoração de polinômios. Então, a divisão de polinômios, a gente vai usar um método que a gente está super acostumado, que é usar uma chave e fazer a divisão normalmente. Igual a gente aprende na escola mesmo, pegar um termo, que no caso eu exemplifiquei aqui como P, que é o meu polinômio, e dividir pelo meu outro polinômio, que no caso aqui está dx. Então, o P é o dividendo, o D é o divisor e o resultado é o quociente. Então, acho melhor, isso aqui fica mais fácil da gente entender quando a gente vê um exemplo. Então, eu coloquei aqui, faça a divisão do polinômio px igual a x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9 pelo polinômio dx igual a x mais 1. Então, eu coloquei aqui os dois polinômios, né? E aí, a gente vai fazer a nossa primeira operação. Então, o que a gente vai fazer? Para ter essa divisão, a gente vai pegar o primeiro monômio aqui, né? O nosso primeiro termo, que no caso aqui é x ao cubo, e vai dividir pelo polinômio que está ali do outro lado, no caso o x. Então, eu vou pegar x ao cubo e dividir por x. Então, aqui entra uma propriedade de potência, né? Então, quando eu tenho uma divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho x ao cubo sobre x
sobre x, né? Que no caso o expoente é 1, eu fico com x ao quadrado quando eu faço essa operação. Então, a divisão de x ao cubo por x, usando a propriedade de potência, é a divisão de potência de mesma base. Quando eu subtraio os expoentes, eu fico com x ao quadrado. E aí, agora a gente vai voltar esse termo para poder continuar a operação. Então, x ao quadrado que multiplica x é x ao cubo. Ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Então, todos os termos que a gente multiplicar aqui desse lado, todos os termos que estão no quociente que a gente multiplicar, passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, x que multiplica 1, x ao quadrado que multiplica 1 é x ao quadrado. Passa para o outro lado como menos x ao quadrado. E aí, aqui o que a gente vai fazer é resolver essa operação. Então, eu tenho x ao cubo menos x ao cubo, zero. 7x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 6x ao quadrado. E os outros termos eu repito normalmente. Então, para todos os termos, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai pegar o termo, dividir por x, ou pelo primeiro elemento lá, né, que tem uma letrinha, pelo monômio que está acompanhado de uma letra, né, que geralmente é o primeiro termo. E depois a gente vai voltar multiplicando o quociente, o resultado dessa divisão, pelos termos que estão ali no dividendo, pelos termos que estão no divisor, com um sinal trocado. Para todos os termos a gente vai fazer isso. Então, aqui eu continuei a operação. Então, fiquei com 0 mais 6x ao quadrado mais 15x mais 9. Então, agora eu vou pegar o meu 6x ao quadrado. 6x ao quadrado dividido por x vai me dar 6x. Mesma coisa, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Agora, eu vou fazer a operação inversa. Vou pegar esse termo que eu achei que eu encontrei aqui na divisão, multiplicando os termos que estão no divisor. Então, 6x que multiplica x é 6x ao quadrado. Volta para o outro lado como menos 6x ao quadrado, com o sinal trocado. 6x que multiplica 1 é 6x, é 6. Tenho 6x. Então, passa para o outro lado, menos 6x. E aí, eu vou fazer mais uma vez as operações aqui. Então, eu tenho 6x ao quadrado menos 6x ao quadrado, eu tenho 0. 15x menos 6x, 9x. E aí, eu vou mais uma vez. 9x dividido por x vai ser 9. Então, usando mais uma vez a operação de potenciação. Então, 9 que multiplica x, 9x. Passa para o outro lado, menos 9x. 9 que multiplica 1 é 9. Passa para o outro lado, menos 9. E aí, fazendo as operações aqui, eu fico com resultado zero. Então, isso é basicamente fazer a mesma coisa que a gente fazia com a divisão na escola, até a gente encontrar o resultado zero. Aí agora a gente chega nas fatoração, para terminar, né? Fatoração de polinômios. Então, para realizar a fatoração de polinômios, temos os seguintes casos. Fator comum e evidência. Então, quando temos um termo comum numa soma ou subtração, a gente bota esse fator em evidência e realiza a operação com os termos que restaram. Então, eu coloquei aqui como exemplo, 4x mais 20x. Qual seria meu termo comum aqui? Seria o x. Então, eu boto esse x em evidência e faço a operação com os números que restaram, no caso, 4 mais 20. Então, aqui, o segundo exemplo que a gente tem é o agrupamento. Então, no agrupamento, a gente tem a soma de termos diferentes, né? De termos diferentes. Então, o meu fator aqui, que se repete, né? O fator comum, ele aparece, mas eles não são iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar. Então, eu vou pegar tudo que tem o mesmo fator igual e juntar, e pegar o que tem o fator igual e juntar. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho ax mais bx mais ay mais by. Então, o que eu fiz? Coloquei o x em evidência, juntei os fatores que tem o x em comum, mais o y também em evidência, mais os fatores que tem y em comum. Com isso, vai me dar como resultado a multiplicação de x mais y que multiplica a mais b. É a mesma coisa. Então, a gente acaba meio que fazendo uma formulazinha, né? Então, o meu exemplo aqui, 8ax mais 6bx mais 8ay mais 6by.
Então, eu peguei o x, botei em evidência, separei os termos que eu tinha que também tinham o x, que no caso era o 8a mais o 6b. Mais o y, botei em evidência e repeti os termos que eu tinha que tinham y. Então, 8a mais 6b. E aí, depois disso, eu apliquei a fórmula que eu ensinei ali em cima. No caso, ficou 8a mais 6b, que multiplica x mais y. Essa é uma forma de simplificar, né? De fatorar. No meu terceiro caso, eu tenho trinômio do quadrado perfeito. Aqui, eu tenho três monômios, né? A soma de 3 monômios e elevados ao quadrado. Então, aqui a gente acaba voltando para a fórmula de produtos notáveis, né? Então, se a gente olhar aqui, o meu primeiro exemplo que é a adição, tem o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, essa é a mesma coisa que a mais b ao quadrado, que é uma coisa que a gente já viu na nossa aula anterior em produtos notáveis. Então, a gente pode fazer essa fatoração, essa simplificação para poder resolver nossas questões. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9. Se a gente for fazer a operação reversa, eu encontro x mais 3 ao quadrado. Quando a gente faz o reverso, né? Quando a gente volta, a gente encontra x mais 3 ao quadrado. Aí na subtração, quando eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, eu tenho a menos b ao quadrado. Então, sempre que a gente achar uma operação, né, de trinômio que é parecida com essa fórmula, que a gente vê que está mais ou menos encaixada nessa fórmula, a gente pode fazer o reverso e transformar isso naquela formulazinha de produto notável. Então, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. A mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. Diferença de dois termos. Então, mais uma vez, a gente tem uma operação que lembra a de produtos notáveis. Então, na diferença de dois termos, a gente transforma isso, né, no produto notável. Então, eu tenho x ao quadrado menos 25, que seria a mesma coisa que x mais 5, que multiplica x menos 5. Então, eu abri, né, eu voltei uma operação antes de achar esse resultado. O cubo perfeito. Aqui, no cubo perfeito, é a mesma coisa também da fórmula de produtos notáveis. Então, eu tenho como exemplo x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 12x mais 8. Então, o que eu faço? Eu pego esses termos que eu tenho e encaixo na fórmula, reescrevo como na fórmula do cubo perfeito. Então, o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo. Então, aqui no caso, eu tenho 6x ao quadrado. Então, como que eu posso voltar? Como que eu posso reescrever 6x ao quadrado? 3 vezes x ao quadrado vezes 2. Mais o terceiro termo, que é 3x, que multiplica 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 12x. Então, para eu reescrever isso e ficar igual ao termo que eu tinha antes, eu reescrevo 3, que multiplica x, que multiplica 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Com isso, quando a gente volta, né, na fórmula que a gente tem, eu tenho x mais 2 ao cubo. Então, ajuda bastante na simplificação aí, nos cálculos. E aí, na subtração, é a mesma coisa. Eu vou reescrever os termos que eu tenho aqui no meu exemplo, abrindo eles e fazendo a operação reversa. Então, eu tenho y ao cubo menos 9y ao quadrado mais 27y menos 27. Então, o primeiro termo ao cubo, y ao cubo, menos 3 ao quadrado b. Então, 3 que multiplica um fator ao quadrado vezes o outro. Então, aqui no caso eu tenho menos 9y. Como eu posso reescrever menos 9y? Menos 3 que multiplica y ao quadrado vezes 3. Então, depois eu tenho o terceiro termo, mais 27y. Então, como eu posso reescrever isso usando igual a fórmula? 3 que multiplica y mais 3 ao quadrado, menos 3 ao cubo, que é o último termo ao cubo. Com isso, eu fico com y menos 3 ao cubo. Então, a gente faz essa simplificação e chega nesse resultado. Então, aqui a gente tem as nossas referências, as redes sociais do GB e aqui o meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estarei ajudando vocês. Muito obrigada e até a próxima.